Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, vamos estudar o trecho de Mateus 28, dos versos 1 ao 10. Peço aos irmãos, então, abrirem suas Bíblias em Mateus 28, de 1 a 10. Diz o texto: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Meus irmãos, este texto de 10 versículos do último capítulo de Mateus nos narra a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o evento máximo, é a porção principal da vida de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é o evento mais importante do cristianismo. A ressurreição de Cristo é o alicerce, é o cerne da fé cristã. O Senhor Jesus esteve no nosso meio, ministrou um ministério caracterizado pela paz e pelo amor, mas ele morreu e foi sepultado. Certamente, caso não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui, os seus ensinamentos teriam caído por terra, tudo já teria sido esquecido. Não pode se dizer sou cristão se não acreditar completamente na ressurreição de Cristo, assim como narram as Escrituras. Ao longo do tempo, muitas pessoas, muitos grupos tentaram reduzir, satirizaram e até negaram a ressurreição do Senhor Jesus. Mas o que nós sabemos é que isso não é de agora. Quando nós olhamos para as Escrituras, o apóstolo Paulo, já para a igreja de Corinto, teve que explanar uma verdadeira doutrina da ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Porque o grego, ele acredita na imortalidade da alma, mas para ele o corpo é essencialmente mau, e não pode haver ressurreição daquilo que é mau. Ele não acredita na vida após a morte de forma corpórea. Então o apóstolo Paulo ali, ele discorre, porque dentro da igreja cristã que se iniciava, já existiam correntes questionando a ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo é o cerne da nossa fé. Nesse mesmo texto que eu citei, o apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Na verdade, ele diz que se Cristo realmente não ressuscitou, nós, na verdade, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo verdadeiramente ressuscitou. E aqui, nesse texto,
existe uma frase que coloca em xeque todos aqueles que querem negar a ressurreição de Cristo. No versículo 6, o anjo diz: ele não está aqui, ressuscitou. Isto é, o túmulo estava vazio. Aquele sepulcro, ele foi fechado por uma grande pedra. E ali havia um sinal do Império Romano, através dos seus soldados, para vigiarem aquele sepulcro. Ninguém ousaria remover aquela pedra e roubar o corpo de Jesus, porque certamente seria condenado à morte pelo Império Romano. Mas Jesus ressuscitou. E o que é importante também frisarmos neste texto é que a pedra é removida pelo anjo não para que Cristo saísse do sepulcro, mas para que as pessoas que precisavam ver o túmulo vazio e crerem, adentrassem o sepulcro. O Senhor Jesus, ao ressurgir, é preciso que se entenda isso, ele não ressuscitou, por exemplo, como Lázaro, porque Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha morrido, um corpo que seria sujeito à morte mais uma vez, a um corpo que estava sujeito às limitações da humanidade, que estava sujeito às leis da física, como, por exemplo, o tempo e o espaço. Mas o Senhor Jesus, ele ressuscitou com um corpo celestial, com um corpo divino, com um corpo glorificado. Uma pedra do Império Romano, um sepulcro, não poderia detê-lo. Nada mais poderia detê-lo. Uma porta. Ele sair de um lugar e aparecer em outro 50, 100 quilômetros de distância, porque ele ressuscitou com um corpo glorificado. O Senhor Jesus ressuscita com um corpo não mais submetido à morte, porque na verdade, ao ressuscitar, Jesus deu provas de que ele venceu a morte. Ele ressuscitou num corpo que não estaria mais limitado à nossa humanidade. E o mais importante ainda, a ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios 15, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele é a primazia daqueles que ressuscitarão. Nós, na volta de Cristo, aqueles que foram mortos em Cristo, ressuscitarão e terão seus corpos glorificados. E os que estiverem vivos terão os corpos transformados, e todos então encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. A ressurreição de Cristo nos faz na esperança da nossa própria ressurreição. O Senhor Jesus, neste texto, o Senhor Jesus, ele mostra também um lado que nós precisamos explorar, que é o seu lado revolucionário. Quando nós olhamos para o ministério de Cristo, nós vamos ver o Senhor Jesus conversando com publicanos e pecadores, indo jantar na casa de um publicano, conversando com mulheres à luz do dia, o que não era comum naquela época. Para um judeu, conversar com uma mulher samaritana. Vejam o texto de Jesus com a mulher samaritana. Vejam a maneira como ele trata esta mulher, como ele trata a mulher adúltera, que foi colocada à sua frente para testar Jesus, para que ela fosse, na verdade, apedrejada. E ele traz ali salvação para aquela mulher. Ensinamento de amor ao próximo, aos que queriam condená-la, e ao mesmo tempo ele perdoa aquela mulher, e dá uma mensagem de salvação, e uma mensagem de vai e não peques mais. O Senhor Jesus revolucionou esse lado. O seu ministério foi acompanhado por mulheres. Ele teve uma íntima relação com as mulheres, que naquela época
elas tinham um valor reduzido na sociedade. Num julgamento, por exemplo, não se chamava uma mulher para testemunhar, porque não tinha validade o testemunho de uma mulher. Agora vejam a importância desse lado de Jesus na sua ressurreição. Ao ressuscitar, nos 4 evangelhos, o seu primeiro encontro acontece com as mulheres. E ele não só tem esse contato, mas ele as envia para que elas sejam mensageiras desse evento. Vá, meus irmãos, procure os meus discípulos e anuncie a eles que eu ressuscitei. Vejam o lado que Cristo valoriza a mulher numa época em que ela era desvalorizada. O seu primeiro encontro ressurreto é com a mulher, e ele envia essas mulheres para anunciar a sua ressurreição aos discípulos. Esse texto, em que a chave principal, como eu disse, está aqui, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. É interessante quando nós vemos os capítulos 27 e 28, os discípulos, ao Jesus morrer naquela cruz e ao ser sepultado, eles são tomados de medo, de tristeza, de pânico e pavor. Eles ficaram completamente perdidos. As mulheres aqui que foram ao sepulcro para fazer o embalsamento, os trâmites de embalsamar finalmente o corpo de Cristo para o sepultamento final, como era costume naquela época, elas também estavam tristes, cabisbaixas. Todos eles esqueceram-se do ensinamento de Jesus enquanto estava com eles. Vamos olhar, por exemplo, no livro de Mateus 16, versículo 21, diz assim. Vou ler 3 passagens antes de Jesus ser entregue. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mateus 17, 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Mateus Bem, vejam que Jesus, ele então, por várias vezes, ensina a seus discípulos o que haveria de acontecer com ele. Seria entregue, seria açoitado, seria crucificado, morto, sepultado. Mas ele sempre dizia: eu vou ressuscitar. Mas, ao chegar ao sepulcro, aquelas mulheres veem aquele fenômeno do terremoto, de um anjo assentado sobre aquela pedra que já estava removida, e ficam assombradas, sem entender. Em outro evangelho, uma delas, vendo o jardineiro do local, aborda o jardineiro e pergunta: foi você que tirou o corpo do meu mestre da tumba? Diga-me onde você o colocou. Da mesma forma, os discípulos, ao ouvirem os relatos dessas mulheres, não creram num primeiro momento. Tomé precisou tocar as feridas do Senhor Jesus para acreditar.
mas o Senhor já tinha ensinado que ressuscitaria ao terceiro dia. Algo muito importante também que precisamos aprender com a ressurreição de Cristo está em João capítulo 10, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor. Muitas vezes nós mesmos erramos ao dizermos algumas expressões. Muitas vezes nós ouvimos, os judeus mataram Jesus. Os judeus pegaram Jesus, açoitaram, mataram o Senhor. Vejam que muitas vezes, pessoas podem acreditar que o homem interferiu no Filho de Deus. Vejam que Jesus fala a respeito disso em João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Vejam a importância de se entender o fenômeno da ressurreição de Cristo. Cristo não foi uma vítima. A morte e a ressurreição de Cristo não foi uma fatalidade, algo que aconteceu pela história do homem. O Senhor Jesus está dizendo aqui, eu voluntariamente vou dar a minha vida, porque ninguém pode tirá-la de mim, eu que vou dá-la. E do mesma forma que vou dá-la, vou reavê-la. O Senhor Jesus ressuscitou, nós acreditamos, por intermédio da união das três pessoas da Trindade. Mas o Senhor Jesus é divino. Ele tinha o poder e a autoridade sobre a sua própria vida. E como ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou, exatamente no mesmo dia, do mesmo jeito que ele profetizou. E aqui, para encerrar, eu quero fazer uma aplicação para nós nos dias de hoje. E nós, diante da situação atual que está o mundo, nós estamos lembrando dos ensinamentos e das profecias ensinadas por Jesus? Nós vemos aqui no histórico da sua ressurreição, discípulos que o acompanharam por 3 anos, mulheres que estiveram aos pés de Jesus o tempo todo, tristes, desolados, desanimados, escondidos, amedrontados, não se lembravam que Jesus disse, eu vou ressuscitar. E nós vivemos numa era do Cristo ressurreto. Toda a autoridade foi dada a Jesus, tanto no céu como na terra. Em Apocalipse capítulo 1, quando João começa a escrever para as 7 igrejas da Ásia, ele fala sobre a visão que ele tem da pessoa de Cristo. E ele é tomado de um pavor diante daquela gloriosa figura do Senhor Jesus. Então ele diz lá que Jesus toca o seu ombro direito e diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que esteve morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. E toda a autoridade me foi dada. E tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. O Senhor Jesus é
o Senhor ressurreto, todo-poderoso. E Ele também nos deu uma profecia. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Estamos apavorados, estamos sem esperança, estamos amedrontados com as coisas que acontecem nos nossos dias, assim como os discípulos ficaram com a morte de Cristo e não se lembravam que Ele prometeu que ressuscitaria. Estejamos, irmãos, firmes, inabaláveis, convictos de que o nosso Senhor, Salvador e Redentor vive. Ele ressuscitou, vivo está, ascendeu aos céus e está à direita do Pai, e Ele voltará para buscar a sua igreja. Que nós possamos estar firmes, sempre olhando para o alto, certos da volta de Cristo, firmes nessa esperança. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque diante do teu infinito amor para conosco, o Senhor não nos puniu pelos nossos pecados como merecíamos, porque não seria possível, Senhor, para nós pagarmos. Mas no nosso lugar, o Senhor colocou o teu Filho, para ser açoitado, para ser morto. Mas como Filho de Deus, como aquele que toda autoridade foi dada, como aquele que era o Verbo e o Verbo presente na criação do Gênesis, como aquele que voltará montado em um cavalo branco e escrito no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós possamos, ó Pai, servi-lo melhor, que nós possamos olhar para essa obra redentora do Senhor Jesus na cruz, para servi-lo como Ele merece, e que nós possamos, ó Pai, dentro das nossas limitações, mas estejamos firmes, olhando para a volta de Cristo, esperando e apressando o dia do Senhor, porque neste grande dia, graças ao Senhor Jesus, também ressuscitaremos, também seremos transformados, também teremos corpos glorificados, não por nós, mas por causa e para Ele, por meio dEle, para vivermos toda a eternidade ao lado dEle. Que o Senhor possa nos fortalecer para aguardarmos esse grande dia. Em nome de Jesus. Amém.